Julgamento do núcleo 2 da suposta trama golpista está ocorrendo neste momento. O advogado de defesa de Felipe Martins sinaliza que, pelas mãos do ministro André Mendonça, a ação penal contra o ex-assessor de Jair Bolsonaro pode ser suspensa. A repórter Berenice Leite traz mais informações para o nosso Jornal da Oeste. Boa tarde, Berê, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Oi, Geise, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Uma ótima semana que está só começando. E hoje já tivemos início, então, a primeira audiência desse núcleo 2 e também uma expectativa por parte dessa decisão do ministro André Mendonça, que por sorteio deve analisar esse mandado de segurança impetrado pelo advogado Jeffrey Chikine, que compõe a defesa do ex-assessor internacional Felipe Martins, que é ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro. Bom, esse mandado de segurança, ele tinha dois objetos ali. O primeiro seria suspender a audiência, que já está acontecendo, começou às 14 horas, e o segundo, a suspensão temporária do processo, isso porque algumas coisas ainda não haviam sido analisadas, a exemplo de um agravo regimental, que traz vários questionamentos, entre eles, né, a questão da procedência, né, de quem é que tem a prerrogativa de analisar, por exemplo, uma ação de um civil que não tem o foro privilegiado. Será que essa competência de fato é do Supremo Tribunal Federal? Bom, esse agravo regimental, ele não foi analisado e, teoricamente, o advogado Jeffrey Chikine explicou que a audiência não poderia começar antes de ter uma resposta em relação a isso. Mas, de fato, o objeto já caiu, a audiência começou, inclusive o primeiro a ser ouvido nesse núcleo 2, mais uma vez, é o delator, no caso Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o que ele me disse foi o seguinte, o Jeffrey Chikine, que a qualquer momento o processo pode sim ser suspenso, a decisão está nas mãos do ministro André Mendonça. Inicialmente, quem analisaria isso era o Edson Fachin, ministro Edson Fachin, só que ele está substituindo o Luiz Roberto Barroso, presidente da corte, que está de férias. Então, Edson Fachin assumiu a corte temporariamente, por isso tivemos um sorteio e pela primeira vez, né, o ministro André Mendonça teria a oportunidade de tomar uma decisão muito importante num processo como esse, no processo que investiga a suposta tentativa de golpe. Qual foi a justificativa da defesa do Felipe Martins? O tamanho desse processo, né, o acesso aos autos, para você ter uma ideia, você que está nos assistindo, só tiveram ali acesso 4 dias antes da audiência que está acontecendo hoje. Esse pedido para ter acesso aos autos foi feito há mais de um ano e são mais de 78 terabytes de documentos. Para se ter uma ideia do tamanho disso, né, o próprio advogado, o Chikine, disse o seguinte, que ele colocou lá no GPT, no chat GPT, e daria em torno de 1 bilhão de páginas. Se transformasse isso em vídeo, 78 terabytes, seriam pelo menos 17 mil anos assistindo. Então, muita coisa. E ele justificou hoje aqui na audiência, frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes, que isso é humanamente impossível, ainda mais em 4 dias, né? Se em um ano não era possível, imagina em 4 dias. O ministro Alexandre de Moraes, que preside as audiências, inclusive hoje nesse núcleo 2, ele interrompeu a fala do advogado do Felipe Martins e chegou a ser irônico. Ele disse o seguinte: se o senhor quiser conduzir a acusação, deveria ter prestado concurso para o Ministério Público. E mais, abre aspas aqui para o ministro Alexandre de Moraes, não é o senhor que deve dizer ao PGR se ele vai denunciar o seu cliente no núcleo 1, no núcleo 2, no núcleo 3... Seguiu ali falando, então, o ministro Alexandre de Moraes. Mas, de toda forma, isso não atrapalhou, né, a defesa do Felipe Martins, que teve a oportunidade de questionar Mauro Cid também frente a frente no dia de hoje. E o próprio advogado, o Chikine, ele pontuou várias coisas ali afirmadas pelo Mauro Cid na oitiva de hoje. A primeira delas, está lá no X, inclusive, olha, Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos. Isso foi confirmado mais uma vez pelo Mauro Cid. Outra pontuação, ele afirmou que a minuta do golpe não existe nos autos. Que
prova contra Felipe Martins. Também que Cid nunca teve acesso ao conteúdo da suposta minuta atribuída a Felipe Martins. E ele vai dando ali, né, vários indícios de que Felipe Martins foi preso injustamente e nada tem a ver com esse processo. Por fim, ele coloca ainda que a suposta minuta nunca foi assinada e que, portanto, nenhuma dessas minutas que falam aí seria de autoria do seu cliente, no caso do Felipe Martins. A gente segue acompanhando as audiências ao longo desta semana e de olho, né, para ver se o ministro André Mendonça, que está por decidir esse mandado de segurança impetrado pelo advogado Jeffrey Chikine, vai decidir por suspender o processo até que aquela questão seja resolvida, né, o recurso que eles apresentaram, ou vai deixar tudo acontecer. Está nas mãos do ministro André Mendonça e há, claro, uma expectativa, principalmente por parte dessa ala conservadora, de que se faça justiça em partes, pelo menos nesse caso, já que, mais uma vez, ressalto aqui, é a primeira vez que o ministro André Mendonça tem a chance de participar, né, nesse processo da suposta tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Geise, volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Se tiver qualquer atualização por aí, só nos acionar. Tenha uma boa tarde.